Olá, impressor, tudo bem? Essa dúvida a gente recebe direto, tanto de empreendedores quanto de funcionários também. Se você erra na impressão, você tem que pagar? Se o funcionário erra, tem como descontar do salário dele? Isso é uma dúvida frequente e a gente publicou no início de fevereiro um artigo especial explicando todos os detalhes sobre a legislação que permite ou não fazer descontos no funcionário. Se você quiser ler o artigo, eu vou deixar o QR Code aqui para você, é só pegar seu celular, apontar para lá e já ler. Se você quiser saber mais, continue acompanhando esse vídeo. Mas antes disso, siga o impressor aqui no YouTube, dá o seu curtir, deixa seu comentário, é muito importante a gente saber o que você está pensando, trazer sugestões para que a gente possa publicar mais matéria para você. Antes de seguir com essas informações, é muito importante dizer que esse vídeo e o artigo que está lá no impressor, ele tem por objetivo ilustrar situações. Não saia aplicando essas informações sem antes consultar o seu contador, ou um advogado, um consultor jurídico, de que a gente não vai se responsabilizar pelo mau uso dessas informações. Então sempre vá atrás da informação, até porque situações regionais podem mudar, então você precisa, antes de aplicar qualquer definição, a opinião de um contador ou de um advogado. Antes de mais nada, é muito importante a gente entender a diferença entre culpa e dolo. Quando o funcionário erra alguma coisa, pelo simples fato de ser um acidente, talvez alguma coisa desviou a atenção do funcionário e ele não pôde prestar atenção que estava cometendo um erro, ou alguma informação não foi passada e esse objeto e essa impressão foi feita faltando algum detalhe, isso é uma impressão com culpa. Culpa nada mais é do que situações acidentais, situações onde o erro foi cometido, mas não houve a intenção de cometer esse erro. Diferente de dolo. Dolo é realmente quando a pessoa quer cometer um erro para causar um prejuízo. Então, a pessoa planejou que ia cometer algum erro e cometer alguma falha, pensando de repente num sentimento de vingança ou para causar algum prejuízo em alguém. Isso é o erro com dolo. E as situações de erros com culpa ou dolo são previstas de maneira diferente na legislação trabalhista brasileira. Em qualquer caso, para haver desconto do funcionário, você precisa observar bastante a legislação das consolidações das leis de trabalho. O desconto em folha, no caso de erros com culpa, ou seja, aquele que não houve a intenção de causar prejuízo, ele só pode ser feito se houver previsão no contrato de trabalho. Ou seja, você abre uma vaga e ao contratar alguém, na carteira de trabalho, no contrato, está previsto que pode haver algum desconto mediante erro. E esse desconto ele é também muito difícil de determinar. E o desconto só pode ser em cima do custo do material, você nunca pode aplicar o valor de venda. Se o funcionário achar que não cometeu esse erro, ele pode ir atrás de buscar os seus direitos e haver um julgamento. Em todo caso, provas devem ser colhidas de ambas as partes. Não pode simplesmente uma chefia chegar e falar, você errou, e pronto, acabou-se. Então a prova ela tem que ser colhida, tem que ser mostrada e tem que ser uma coisa prevista no contrato de trabalho. Em todo caso, isso não pode jamais passar 70% do valor do salário do funcionário. O mesmo vale para situações com dolo. O desconto também é da mesma maneira. Porém, não precisa ter acordo, não precisa ter a previsão no contrato de trabalho, muito menos acordo de categoria, porque o dolo se pressupõe que é uma atitude indevida, né? Uma atitude talvez até criminosa, dependendo da situação. Então ele pode ser feito desconto, desde que também tenha provas que comprovem que houve o erro com essa intenção. Bom, se você não quiser descontar nenhum dinheiro, você pode aplicar uma carta de advertência. Nesse link aqui, você pode apontar lá o seu celular no QR Code, tem um modelo de carta de advertência que você pode utilizar em situações para registrar um ocorrido. Se houve uma falha, houve um erro, esse erro foi culposo, ou seja, não houve a intenção de acontecer, você pode registrar nessa carta de advertência, tem um modelinho para download para você utilizar. De toda forma, a melhor saída sempre é conscientizar e capacitar funcionário. Deixe sua equipe ciente do custo daquele material que ele está trabalhando, como isso pode impactar nos resultados da empresa e que impede de que a empresa possa crescer, progredir, investir mais. Então a conscientização ela é muito importante e a capacitação vai ajudar a diminuir os custos por erros de produção. Mais capacitada for a sua equipe, melhor tecnicamente ela vai ser, mais habilidade para manusear os equipamentos ela terá. E você ainda pode criar políticas reversas. Ao invés de você punir o funcionário, você pode criar um planejamento para criar uma bonificação em participação de lucro e resultado. Também há legislação para isso, a gente deixa um link bem interessante no artigo para você entender, mas você pode criar uma métrica
onde acompanha a redução do prejuízo, consequentemente isso vai aumentar a lucratividade da empresa e você pode criar um plano para partilhar com seus funcionários para que eles tenham participação nos lucros. Com isso eles vão querer cada vez menos errar, cada vez mais tornar a sua produção efetiva, sustentável, lucrativa, porque de certa forma eles vão ganhar com isso também.